Sejam todos muito bem-vindos ao canal Visão Ufológica. Falaremos sobre ufologia e temas correlatos. E não se esqueçam de se inscrever, acionar o sininho, compartilhar e deixar seu like. Obrigado. Então, depois dessa pequena interrupção, né? Estamos aqui de volta, vamos retomar então as narrativas, os episódios na ordem programada. E vamos então para o episódio número 14. Mas antes disso, quero pedir desculpa pela interrupção, tá, gente? Tivemos um pequeno contratempo aqui, que não teve como ajeitar, a não ser realmente esperar, tá bom? Espero que vocês gostem de mais este episódio e vamos dar continuidade então ao trabalho. Obrigado pela presença de todos. No ano de 1995, eu me reunia com algumas pessoas, amigos, tal, na casa de uma outra pessoa amiga nossa, que disponibilizava o apartamento dela, um apartamento muito grande, muito confortável, no bairro do Jardim Botânico, aqui do Rio de Janeiro. E a gente lá fazia alguns saraus, alguns encontros para tocar, para conversar, para trocar ideias, enfim, poesia, era um sarau. A gente sempre se encontrava lá. E éramos um grupo não muito grande, mas éramos um grupo de amigos, né, e amigas, que tinham esse veio, né, de poesia, de música, esse tipo de coisa. E em um determinado momento, essa minha amiga, dona desse apartamento, teve um convite de um casamento para ir, se não me engano, na Ilha do Governador, aqui no Rio, uma coisa assim. É uma distância bem grande, do Jardim Botânico, do bairro dela, até a Ilha do Governador. Mas nós fomos, eu fui, a filha dela, ela, se não me engano, a sobrinha, mais alguns amigos, enfim, não me lembro exatamente quantos. Éramos em 2 carros e fomos ao casamento, um casamento muito bonito, numa casa de festas muito bacana. Foi muito bom, tudo tranquilo. Até que na volta, um amigo meu fala dentro do carro assim: Cara, o que é aquele negócio voando ali? Eu acho estranho. Eu estou falando de 1995, não estou falando de agora, com drones e coisas assim, desse tipo, né? Tecnológicos, agora da nossa atualidade. Então, em 1995 isso não havia. E nós olhamos, porque já era tarde da noite, era mais ou menos umas 11 e pouca da noite, que nós saímos dessa festa de casamento, e estávamos retornando, e eu vi um objeto realmente seguindo a gente. Era um objeto de cor meio alaranjada, que às vezes mudava para uma outra tonalidade, e ele vinha seguindo os carros. Aí a gente avisou o outro carro, né? Emparelhamos tal, e abrimos a janela, olha, olha para cima aí, tá? Acho que a gente está sendo seguido aí por um objeto, isso aqui e tal. Imediatamente, eu recebi vamos chamar de telepatia, né? Me avisando que era a minha turma. Vou falar assim, fica mais fácil. Era o meu pessoal, né, que estava ali, por uma questão de segurança mesmo, ok? E, ok, viemos tranquilamente até a casa da minha amiga, todos nós, e acabamos emendando no sarau, né? O objeto sumiu. Acabamos emendando no sarau depois da festa, já era meia-noite e tanta. Ficamos lá, vamos tocar um violão aqui, vamos cantar, vamos... Só que, de repente, eu senti o Harian, esse amigo que me acompanha, que é muito alto, muito grande, eu senti ele chegar e querer falar alguma coisa, né? Porque começou uma conversa, a princípio, naquele encontro, falando uma série de coisas a respeito do ser humano, da humanidade, de guerra, enfim, um monte de coisas, né? De ufologia, porque a gente tinha acabado de ser seguido por um objeto estranho, né? No céu. Então veio à tona aquele assunto, obviamente, ali, um assunto fresco, né, do momento. E a gente começou a conversar sobre aquilo, e houve vários comentários de maneiras diferentes, de ângulos diferentes, com opiniões diversas. E eu senti
que ele queria falar alguma coisa. Então eu pedi licença para as pessoas e dei passagem a essa canalização, né? Dei essa possibilidade. Ele começou a canalizar através de mim aquela coisa de ficar com os olhos diferentes, a altura bem maior, mais forte, mudar o tom da minha voz, falar com outro tipo de voz, de cultura, de conhecimento. Foi assim que aconteceu. E uma coisa muito interessante é que ele pediu muita água, né? Então, assim, o período que ele ficou, eu devo ter tomado, mais ou menos, pelo que me contaram, eu devo ter tomado uns 8 litros d'água, mais ou menos, tá? E assim, a água desaparecia. Eu não tinha vontade de ir ao banheiro, nem nada. A água sumia, tá? E só muita sede, muita água, muita água, muita água, enquanto ele falava, né? Ele começou a se aborrecer, vamos dizer assim, com o que o pessoal tinha falado a respeito de seres de fora e tal. E ele começou com uma certa categoria, mas com uma firmeza muito grande, como ele é, um militar cientista, ele começou a colocar uma moral em cima das pessoas, sabe? Dar uma certa bronca em relação ao que havia sido dito, o que estava sendo falado. E aquilo foi no crescente e tal, até que ele chegou a um ponto que as pessoas começaram a questionar ele em muitas coisas, inclusive questionar a mim, a meu respeito, sobre a minha história, enfim, o pouco que eles sabiam, muito pouco, da minha vivência com extraplanetários, etc. e tal. Começaram a questionar e ele falou assim: então eu vou dar uma prova para vocês. Venham até a sacada. Esse apartamento era um apartamento muito grande e ele tinha 2 sacadas, uma varanda enorme na parte da frente e uma varanda enorme na parte da lateral. Ele ficava de esquina, esse prédio. Era um pequeno prédio de 6 andares, se não me engano. E esse apartamento era que ficava de esquina. E ele pediu então para todo mundo vir. E todo mundo veio atrás dele. No caso, eu, né? Canalizando ele. E ele começou a brincar com as pessoas. Literalmente brincar. Ele falava assim: qual poste que vocês querem que eu apague? Qual lâmpada? A pessoa falava: aquela terceira contando daqui, não. O poste apagava. Agora acende, acendia. Agora eu quero aquele mais lá na esquina, apagava. Agora acende, acendia. Agora eu quero que pisque. O poste, a luz do poste começava a piscar. E assim, todo mundo tinha o direito de fazer um pedido de tal. Ele começou a demonstrar o que eles eram capazes de fazer se quisessem, né? O controle na parte eletromagnética, etc. E a coisa foi indo, ele falou, chegou um determinado momento que ele falou assim: vamos entrar aqui. Entrou todo mundo e ele começou a arrumar para o outro ponto do apartamento, que era a outra varanda que pegava a lateral. E essa lateral ficava de frente para o morro, justamente o Morro do Corcovado, onde tem o Cristo Redentor, lá em cima, né, que vocês conhecem. Então ficava para a mata, para o Morro do Corcovado. E ele foi para a varanda, ali em frente, já bem escuro, já era, essas alturas já era 1h da manhã. E ele começou a fazer um movimento, eu me lembro que eu não conseguia segurar, e ele começou a fazer um movimento com as mãos assim, bem suave, muito suave. E começou uma pequena brisa. A noite estava linda. Aí começou uma pequena brisa, tranquila, um ventinho agradável, né? E ele começou a aumentar, aumentar, aumentar aquele movimento, o vento começou a aumentar, aumentar, aumentar. As portas de alguns apartamentos a gente conseguia escutar que começaram a bater com aquela ventania, começou uma ventania muito forte, e ele começou a fazer outros movimentos de mão, começou a chover, com relâmpago, com trovão, com tudo que tinha direito, com ventania, E quando ele quis parar, ele parou. Ele fez uns movimentos diferenciados e aquela ventania foi cessando, a chuva foi diminuindo, o céu foi abrindo e tudo ficou novamente limpo, maravilhoso, né? O céu ficou uma maravilha e o vento cessou
e tal, ele se despediu de todos nós e pediu que a gente prestasse muita atenção naquilo que a gente falava, porque eles estavam atentos a tudo isso. E foi assim que o meu amigo Harian fez uma demonstração daquilo, da tecnologia, do conhecimento, daquilo que eles podiam fazer. Né? Foi uma coisa assim muito impactante para todos nós que estávamos ali aquela noite. Foi uma coisa muito. A palavra é impactante mesmo, porque ninguém mais esqueceu. Algumas poucas pessoas que eu ainda tenho contato daquela época me falam sobre isso sempre, entendeu? Que ficaram impactadas, nunca mais esqueceram. E aí sim, depois que ele volta para dentro do apartamento, sai da varanda e tudo cessa, coisa e tal, ele volta para dentro do apartamento e as pessoas começam a fazer perguntas a ele. Né? Aí já com uma outra visão da situação, né? Não de incredulidade, não de questionamento, mas perguntas no sentido de querer saber sobre determinados assuntos, se ele pudesse responder. E ele começou a atender, então, um por um, ali naquela roda, todo mundo sentado, e ele começou a responder as curiosidades e questionamentos que as pessoas tinham ali naquele momento. Saímos de lá por volta de 3 horas da manhã para voltar para casa. Eu ainda estava meio, quando ele se foi, eu fiquei meio ainda atordoado um pouquinho, né? Apesar de que eu estava consciente, semiconsciente na verdade, né? O tempo todo. E depois eu entendi o porquê da água, era para preservar minha parte física e energética. Então ele bebia muita água para fazer esse trabalho, entendeu? Para que me preservasse, me protegesse. Porque eu acho que ele já sabia que ia provavelmente canalizar aquela energia toda, utilizar aquela energia toda para fazer aqueles fenômenos, e aquilo ia ser um desgaste muito grande para mim, possivelmente. Isso é uma conclusão minha. E ele se utilizou da nossa água, né? Por causa da quantidade de água que nós temos no nosso corpo e a necessidade dela para a vida, né? Então ele se utilizou dela como sendo um reabastecimento, né? Uma manutenção de vida bios, que eu quero dizer, né? Biológica, para que a gente, no caso eu, ficasse preservado de qualquer problema, qualquer situação. E foi isso, gente. Depois, 3 horas da manhã, embora para casa. Obviamente que fiquei mais até as 5 da manhã, depois acordado, pensando. E aí descansei bem e tal, e foi tudo bem no dia seguinte. As pessoas começaram a me telefonar para perguntar o que foi aquilo, Marco, o que aconteceu, meu Deus. Estou pensando naquilo até agora. Eu falei, pois é, esse é o Harian. Muita gente não conhecia o Harian dali, não sabia dessa história do Harian, e ficaram conhecendo ele naquele momento e ficaram bastante perplexas com o que viram, com o que presenciaram, né? E, e é isso. É isso, gente. Eu queria contar essa pequena passagem para vocês, para a gente retomar aqui o canal, depois dessa pequena interrupção de domingo passado. Então, estamos aqui retomando e vamos dar continuidade a tudo. Obrigado a vocês mais uma vez pela presença. Hoje a historinha é um pouquinho mais curta, para a gente retomar tudo de maneira correta, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus, paz e luz no caminho de vocês. Até o próximo domingo.